Deputado Márcio Marinho, bem-vindo à Feira de Santana, esse encontro aqui hoje com várias lideranças, Rádio Sociedade News, programa Levante a Voz. Ô Luiz, é um prazer estar falando com você, cumprimentar todos os seus ouvintes do Levante a Voz, conectado com o seu dia a dia, da Rádio Sociedade. É um prazer renovado retornar à Feira de Santana, rever os amigos, Arimatea, que é um político experiente aqui no estado, em Feira de Santana, vereador Eli Ribeiro, tantas lideranças e filiados do partido. E hoje é um dia muito especial, que nós vamos passar esse final de semana, na verdade, aqui conversando, dialogando com o partido, com as pessoas. O que é que o partido projeta para o ano que vem? Muito se fala nos bastidores e agora com a fusão do União Brasil, do PP, aí já fala no seu nome a possibilidade de disputar o Senado Federal, Arimatea indo para Federal, Eli Ribeiro para a Assembleia Legislativa. Realmente tem se tratado este assunto? Primeiro, eu acho que nós fizemos uma reforma política com o objetivo de diminuir a quantidade de partidos. E não conseguimos fazer isso. Um ou outro caso que o partido acabou fazendo fusão com outro partido. Mas, em tese, aqueles partidos que a gente imaginava que fariam federações ou fusão, isso não aconteceu e acabou sendo um problema muito grande, principalmente na formatação das chapas, sejam de candidatos a vereadores, de deputados estaduais, de deputados federais, porque você precisa montar uma chapa pura e nem sempre a gente consegue boas lideranças para disputar as eleições. Logicamente que a gente teve várias dificuldades no mundo, no país inteiro em relação a não conseguir, não só republicanos, teve cidade que a gente não conseguiu montar chapa de candidato por falta de candidatos para disputar a eleição. Mas não foi um problema do republicano somente, foi do União Brasil, PSDB, PSD, PP, tiveram dificuldade. Com base nisso que aconteceu, boa parte dos partidos agora estão fazendo as suas federações com o objetivo de dividir o peso da responsabilidade de montar a chapa. Se junta com 3, divide aquela chapa, no caso, há exemplos de federais, são 39 federais, a bancada baiana, cada federação ou cada partido pode lançar até 40 candidatos. Imagine, você pega então 40, se houver uma federação com 3 partidos, em tese, dividiria para 3. Se tem 2 partidos, dividiria para 2. Então fica mais fácil a gente conseguir montar a chapa de candidato, possibilitando os deputados de se elegerem e novas lideranças serem reveladas. Então isso está acontecendo. Então, hoje os republicanos estão conversando com outros partidos que querem fazer federação, já está descartada a federação com União Brasil e com o PP, e eles já estão se organizando para lá. Acho que a gente poderá ter uma federação junto com o PSDB, eu acho que é importante ter uma federação, que ambos se fortalecem, e se depender do meu voto quanto presidente estadual do Republicanos para uma federação, não fusão, para uma federação, contará com o meu apoio, e organizando o partido para disputar a eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem vai ser uma eleição muito dura, desde que para deputado estadual, Luiz, para deputado federal e também o cenário nacional. Como você está vendo, cada dia que passa, a própria performance do presidente Lula em relação à gestão do governo federal, cada vez mais está caindo, no sul, no sudeste e no nordeste também. As pesquisas que nós temos tido conhecimento e analisado mostram que se o Tarcísio for disputar a eleição de presidente da República, ele derrota o presidente Lula por uma questão de renovação. As pessoas querem algo novo, as pessoas querem algo diferente. O Tarcísio vai fazer isso até diante do que nós estamos acompanhando ao longo dos anos, São Paulo, todos aqueles governadores que renunciaram para concorrer à presidência da República, não lograram êxito. Há quem diga que Tarcísio, embora nós estamos acompanhando essa baixa popularidade do presidente Lula, mas há quem diga que seria um risco para ele renunciar e concorrer. Veja, eu acho que o risco
do povo paulista, eles não são egoístas. O Brasil precisa de socorro. O Brasil precisa de ajuda. Ninguém mais aguenta, Luiz, chegar no mercado, o ovo está caro. Chegar no mercado, o café está caro. Chegar no mercado, o seu dinheiro que você recebe não lhe dá condições de fazer pelo menos uma compra que atenda às suas necessidades básicas. E o povo está sentindo isso. Quando a população, a partir das pesquisas que são feitas, independente de qual instituto, e sempre coloca que se Tarcísio for candidato à presidência da República, ele consegue chegar no mandato. Isso é uma convocação da população. E eu tenho certeza que os anteriores que fizeram isso, fizeram no momento em que o país estava crescendo, o país estava desenvolvendo, que para o povo de São Paulo foi meio que uma traição. Nesse caso é diferente. Nesse caso é diferente porque as pessoas já aprovaram de Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e agora Lula 3. É uma música de uma corda só. Os discursos requentados, as falas requentadas, as propostas requentadas. Precisamos de algo novo, mas com confiança, com credibilidade. O governador Tarcísio é um camarada preparado, bom de gestão, que acho que se a população assim desejar, em 2026, entregar a direção dele nas mãos desse rapaz, nós iremos ver um outro tipo de governo que vai entregar para a população de São Paulo e o Brasil aquilo que a gente tanto precisa, aquilo que a gente tanto quer. Nós estamos conversando com o deputado federal, Márcio Marinho, presidente do Republicano. O partido hoje comanda a Câmara dos Deputados, né, com o deputado que nós podemos esperar, que muito se reclama também do nosso legislativo, agora mesmo bilhões aprovados e emendas. De que forma isso contribui para o crescimento do Brasil? As pessoas, elas vivem de informações. Eu já estou no meu 5º mandato como deputado federal e antigamente, como é que era a relação Palácio com a Câmara e o Senado? Era de subserviência. Quando nós não tínhamos as emendas impositivas e nós íamos buscar um recurso para uma cidade, para uma instituição, os governos colocavam no computador, na tela do computador, o seu posicionamento político na hora da votação. E a partir daquilo ali que liberavam os recursos para os deputados. Isso era uma vergonha, isso era uma humilhação. A partir do momento que nós aprovamos as emendas impositivas, nós passamos a ter o controle do nosso voto e votar com a nossa consciência e com compromisso nosso com o nosso Estado e com os nossos municípios. O governo não quer isso. Mas o que é interessante para o governo é colocar a população contra os parlamentares. Procure ver, Luiz, para os prefeitos, por exemplo, eu estou aqui com a camisa de um instituto chamado Florescer, aqui de Feira de Santana. Eu estou ali num atendimento com aproximadamente mais de 400 pessoas, com todas as especialidades, atendendo, cuidando da saúde das pessoas. Emenda parlamentar que mandamos para a prefeitura e a prefeitura fez um convênio com essa instituição para cuidar da vida da saúde do povo. Imagine você, isso aí nos deixa livres do controle do governo. Pergunta ao prefeito a falta que faz a emenda para poder cuidar da saúde, a infraestrutura da cidade. É que muitos, não é o seu caso, mas muitos deputados usam isso como uma barganha, né? O famoso bumerangue, toma lá da cá. A gente tem acompanhado aí muitos recursos que foram destinados a municípios, porque o gestor é parente, é pai, é tio do deputado, e depois a coisa volta. Veja, aí tem os órgãos de fiscalização, Luiz, que tem que acompanhar isso. Tem gente que fala, olha, o deputado colocou lá, desviou recurso. Não pode ser só de boca. Se tem certeza que aquele parlamentar ou aquele prefeito, se aquele parlamentar ou aquele prefeito, ele desviou recurso, o que os órgãos de fiscalização têm que fazer? A Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União tem que fazer? Em cima. Agora, não é por causa de uma pessoa que fez isso ou aquilo outro que o Flávio Dino cancela as emendas todas. Como que ficam os municípios? Como que ficam as pessoas? Então, se alguém cometeu um crime,
seja punido. Agora, o que não pode é parar o Brasil. A dobradinha vai, digamos, vai inverter agora a situação. O senhor vai para o Senado, Arimateia para a Câmara e Eli Ribeiro para a Assembleia Legislativa. Poderemos ter realmente essa mudança? Veja bem, Luizinho, todo mundo tem aspirações de crescer, eu também tenho, Arimateia, o Eli Ribeiro, mas você sabe que não depende, uma candidatura ao Senado não depende só de um desejo de uma pessoa. Primeiro, eu já estou experiente na política. A gente sabe que uma candidatura para o Senado depende muito de uma coligação, depende muito dos outros atores partidários e também do momento, se teremos ou não condição de chegar no mandato de senador. Não basta apenas ser candidato, tem que ser candidato com a condição de disputar a eleição. Eu tenho ouvido várias pessoas falando, olha Marinho, agora chegou a sua vez, você vai ser candidato ao Senado na chapa de Assemineto, mas veja, eu hoje estou trabalhando para renovar o meu mandato de deputado federal. Lá na frente, se os ventos soprarem favoráveis, aí a gente vai ver de que forma a gente vai tratar essa questão. Falando em acordo, há quem diga que o gestor municipal, Zé Ronaldo de Carvalho, não cumpriu o acordo de campanha. E hoje o republicano Silmeiro já nos concedeu entrevista e disse que o acordo não foi cumprido, que ia ser independente, voltaram a conversar. O republicano Feira de Santana poderá fazer parte da gestão municipal? Veja, o que foi falado, e eu não tiro nenhuma palavra, a gente fez um acordo político e isso não se concretizou. Então, isso já ficou no passado. A gente está seguindo em frente. Eu me coloco hoje como independente na cidade de Feira de Santana, mas o vereador tem compromisso com a cidade, o deputado Arimateia tem compromisso com a cidade, e tudo aquilo que nós pudermos fazer para ajudar a cidade a partir da prefeitura, nós vamos fazer, porque sabemos dividir o que é questão partidária e o que é questão da vida das pessoas. Olha o que eu estou lhe dizendo. Arimateia, agora há pouco, dando entrevista para você, disse que nós colocamos mais de 25 milhões de reais na cidade de Feira de Santana, independente da figura do prefeito, o compromisso dos deputados, do vereador com a cidade. Feira de Santana sempre me dá mais de 10 mil votos. Depois de Salvador, é a cidade mais importante que vota comigo. Então, a minha responsabilidade e compromisso ultrapassa a questão política partidária. Independente de quem está governando a cidade, Feira de Santana sempre terá o meu apoio. Esse acordo pode ser revelado que os senhores acertaram lá no período pré-eleitoral? Veja, eu acho que tem coisa que não adianta ficar falando mais. O prefeito sabe o que nós acordamos e quando você tiver numa entrevista com o prefeito, ele seria a melhor pessoa para você perguntar. Uma coisa não teve cumprimento do acordo feito. Aí você procura saber com ele. Já procurei, eles querem que a Arimateia fala o que quer. Pois é, então, Luiz, não é bem assim, você sabe que não é bem assim. Nós sempre estivemos do lado, ajudando na administração, mas não foi possível, vida que segue, e lá na frente a gente vê o que a gente faz.